vezes dá uma diferençazinha. Espera aí. Apareceu aqui para mim que a reunião está sendo gravada, aí eu fui apertar, quase que eu apertei para sair. Mas são vocês que estão gravando, né, gente? O pessoal do centro, né? Tá. Então, assim, às vezes, eu não costumo dizer página, eu digo o capítulo e o item, mas às vezes dá uma diferençazinha dependendo da edição, tá? Então, eu vou voltar aqui no item 21, que vocês já viram, mas eu vou falar superficialmente. Então, no item 21 diz que Moisés, ele trouxe um Deus único, soberano, mestre e criador de todas as coisas. Aí é uma dúvida que eu tinha quando eu estudava isso, tá? Ué, e antes de Moisés, eles não eram monoteístas? Foi Moisés que trouxe isso, né? Eles não eram. O povo hebreu era monoteísta, porque ele era monoteísta, não, era monoidólatra, porque eles adoravam um único Deus, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né? Mas eles aceitavam que os outros povos tivessem outros deuses. Só que eles achavam que o Deus deles, que era imaterial e era único, era mais poderoso do que todos os outros deuses juntos. Mas eles levavam em consideração que os outros povos fossem politeístas, tivessem vários deuses. Mas eles criam no Deus único. E os povos que tinham intercâmbio cultural e comercial com eles, sabia que eles adoravam um Deus único, mas não se convertiam. Né? Então, uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você se converter. A gente sabe que existe, sei lá, o budismo. Né? E o fato da gente conhecer o budismo, da gente saber um pouco sobre o budismo, ou muito, dependendo aí de cada um, não nos converte ao budismo, não nos torna budista. Né? Então, da mesma forma que os budistas conhecem Jesus, mas nem por isso eles são cristãos. Então, aqueles povos que viviam próximos do povo hebreu, eles sabiam que o povo hebreu era monoidólatra, mas não eram convertidos. A partir de Moisés, eles passaram a ser monoteístas. Então, eles entenderam, né? Quer dizer, Moisés entendeu e passou isso para o povo, de que realmente não haviam outros deuses, só havia um, o Criador de todas as coisas. E que isso fazia de toda a humanidade irmãos. Uma coisa é eles terem isso revelado, outra coisa é eles sentirem isso, né? Mas, enfim. Então, a partir de Moisés, toda a humanidade passa a ser filha de um único Deus. Todos os homens são irmãos. E, sim. Pode falar. É Sandra ou é Veider? Eu acho que eu estava conectando. Foi tão esbarradinho no som aqui. Tá, mas tem uma mãozinha levantada, não tem? Foi não. Tá. Espera aí. Ah, é o meu cursor. É o meu cursor. Tá. Depois vem Jesus. Não. Aí Moisés traz o Deus único, criador de todas as coisas, e a lei do Sinai, né? Os 10 mandamentos. Depois vem Jesus, que acrescenta, né? Então, ele confirma o que Moisés já tinha dito e acrescenta a vida futura, a revelação da vida futura, da qual Moisés não falara, e das penas e recompensas depois da morte. Isso também Jesus fala muito superficialmente, tá? A verdadeira vida não é essa, a verdadeira vida é a que a gente vai viver depois que o corpo morrer.
mas ele também não entra em detalhes. O que Jesus entra em detalhes? As características de Deus, os atributos da divindade. Aí vem todo aquele item, o item 23, isso. Aí vem todo o item 23, onde está dizendo que antes era um Deus dos exércitos, agora é um Deus que perdoa os inimigos, e essa parte vocês já viram. E no item 24, o que eu acho interessante ressaltar é assim: sendo Deus a base de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões está de acordo com a ideia que elas concebem de Deus. Então, cada religião, cada povo, ele vai se comportar na sua vida individual e na vida coletiva de acordo com a ideia que ele faz de Deus. Tá? O que isso implica na nossa vida? O Brasil é um país cristão. Ok. A gente vê muita coisa aí que não é nem um pouco cristã acontecendo. Mas, a princípio, o nosso país é um país cristão. Não interessa como se pratica esse cristianismo. A maioria é cristã. E aí a gente vê pela nossa Constituição, se tiver alguém aqui que saiba bem disso, pode até me ajudar. Eu não sei se é o artigo 4º ou 5º, mas é bem no início da Constituição, tem lá várias alíneas, não sei o quê, e tem uma que diz assim: o Brasil, agora eu vou falar com as minhas palavras, tá, gente? O Brasil não pode declarar guerra a outro país. Pode se defender. Se o Brasil for atacado, pode se defender, mas o Brasil não pode declarar guerra. E se o Brasil for intermediar conflito de outras nações, vai ser para pacificar esse conflito. Jamais intermediar o conflito em favor de um para atacar o outro. Tá? Então, isso é a Constituição, a mais recente, de 88, porque a gente tem umas histórias assim, bem do nosso passado, nem tão distante, em que, bom, mas já na Segunda Guerra Mundial o Brasil entrou na guerra porque foi atacado, né? Então, sofreu primeiro a agressão e depois, para se defender, entrou na guerra. Mas de 88 para cá, então, se nesse momento, 2021, o presidente cismar de declarar guerra a um país, ele não pode. A Constituição não permite. Se o outro país atacar primeiro, ameaçar primeiro, ok, pode se defender. Tá? E vamos supor aí uma situação de guerra lá entre Israel e Palestina. O Brasil só pode se meter se for para apaziguar. O Brasil não pode, por exemplo, se juntar com Israel para atacar a Palestina. Isso a Constituição não permite. Por que vocês acham que a nossa Constituição ela tem essa característica? Porque a gente, sendo cristão, né, nós estando baseados pela doutrina cristã, a gente tende a ser um país pacífico. A gente vai ver os países mais belicosos, os países que estão sempre envolvidos em guerra, eles têm uma outra forma de encarar a divindade. A divindade tem tem outros atributos. Tá? Mas aí eu também não vou ficar falando dos outros países. É só para a gente... Foi só um exemplo de como artigo 84, alguém escreveu aqui, mas eu achava que era mais no início da Constituição, mas tudo bem. É só para dar um exemplo de como a crença que a gente tem em Deus interfere na nossa vida, interfere em como a gente vai tocar mesmo a nossa vida. Agora vamos começar o item 25, que é o de hoje, né? Agora falando do Cristo. Toda a doutrina do Cristo está fundada sobre o caráter que ele atribui à divindade.
Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele pôde fazer do amor de Deus e da caridade para o próximo a condição indispensável da salvação e dizer: nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sobre estas crenças, apenas ele pôde assentar o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Moisés já tinha dito que nós todos somos irmãos, né? Temos todos o mesmo pai, só que nós somos todos criados pelo mesmo Deus. Jesus vem dizer que esse Deus, ele é um pai, ele não é um Deus como os antigos viam, né? Os antigos, eles viam os deuses, né? Os deuses, os politeístas viam os deuses como alguém que precisava ser agradado para poder se Deus estiver feliz comigo, se Deus estiver satisfeito comigo, ele vai me dar recompensas. Então eu tenho que agradar Deus. Na época de Moisés, Deus ainda era visto dessa forma, vamos chamar assim, infantil, né? Era uma visão infantil de Deus. Então, eu vou agradar Deus para ele ficar feliz comigo e me dar o que eu quero. E parece uma coisa antiga, primitiva, mas eu ouço pessoas de religiões protestantes falarem assim, para agradar Deus, ou melhor, para não desagradar Deus. Não, eu não vou fazer determinada coisa para não desagradar Deus. Né? Então, terceiro milênio, e ainda tem gente com essa mentalidade de agradar ou ter o cuidado de não desagradar Deus. E Jesus vem dizer para a gente que não é assim, né? Que Deus, ele é pai de todo mundo, então, e é de todo mundo. Então, se você tem uma raiva de alguém, Deus não vai prejudicar aquela pessoa porque você quer, porque você está pedindo, porque ele também é filho de Deus, assim como você. Outra coisa que eu vejo as pessoas também pedirem, né? Algumas pessoas que, no meu entendimento, ainda estão numa infância espiritual e ainda não conseguem compreender bem os atributos da divindade, que Jesus está há 2000 anos tentando falar para a gente. Continuando. A revelação dos verdadeiros atributos da divindade, junto ao da imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sob um novo aspecto e devia, por isso mesmo, reagir sobre os costumes e as relações sociais. É esse, incontestavelmente, por suas consequências, o ponto capital da revelação do Cristo, do qual não se compreendeu a importância e, a lamentá-lo dizê-lo, é também o ponto do qual se está mais afastado e o que mais se tem desconhecido na interpretação dos seus ensinamentos. Então, Jesus, tudo que ele ensinou, ele ensinava, né? com palavras, com parábolas, mas também com atitudes, né? Com gestos. Então, quando Jesus quis falar sobre a vida futura, ele falou, né? Mas ele também voltou, né? Ele morreu na cruz e depois ele volta para dizer, sabe aquela coisa que eu falei para vocês, de que a gente não morre, de que a gente continua vivendo? Olha eu aqui, vocês não me viram na cruz? Vocês não me tiraram da cruz e me colocaram lá dentro do sepulcro? Então, eu continuo vivo. Era disso que eu estava falando. Aí ele aparece, some, aparece de novo, some, aparece algumas vezes, até ele não voltar mais de uma forma visível, né? Com isso, ele está mostrando para a gente que a vida continua depois da morte do corpo, só que um pouco diferente,
e que é possível o intercâmbio entre quem já morreu e quem ainda está vivo. Dá para conversar, dá para fazer, trocar informações, passar mensagens. É isso que ele mostra para a gente. Algumas pessoas acham que só Jesus teve essa capacidade, que só Jesus pôde fazer isso. Nós que somos espíritos, a gente sabe que todos os desencarnados, eles estão vivos em outro plano, mas que a gente pode se comunicar com eles de vez em quando, com a ajuda de um médium ou não, a gente consegue se comunicar com os nossos queridos que já partiram. E é isso que está dizendo que é uma revolução. Uma revolução sobre os costumes e as relações sociais. Tá? Porque você saber que você continua vivo, ainda ninguém está falando aqui em reencarnação. Reencarnação é sofisticado demais para esse povo nessa época. Embora os orientais já soubessem da reencarnação, nessa época que os orientais já estavam cansados de saber da reencarnação, para o povo hebreu, ainda era a segunda medida de fermento, ainda precisava fermentar antes de vir mais informações. Então, sem falar de reencarnação, vamos pouco a pouco, vamos falar só da vida depois da morte do corpo. E que existe a possibilidade do intercâmbio. Pô, você já sabe que você não morre, né? Isso já lá no tempo de Jesus. Você já sabe que você não morre, você continua vivo em outro plano. E que ainda por cima é possível fazer o intercâmbio entre os vivos e os mortos, eventualmente. Né? Então, isso realmente é muito sofisticado para a época, embora outros povos já soubessem disso. Mas sabiam de uma forma equivocada, né? Os orientais acreditavam na mente em psicose, os druidas também acreditavam em algumas coisas, assim, porque isso não estava muito claro, muito bem explicado, vem ser bem explicado a partir do espiritismo. Algum comentário, alguma questão até aqui? Daqui a pouco eu vou pedir para vocês falarem alguma coisa, que eu estou ficando cansada. Daqui a pouco a garganta seca. No 26. Entretanto, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que eu vos digo ainda não as poderei compreender, e muitas outras eu teria que dizer que não compreenderias. É por isso que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e as explicará a vós. Jesus falou na forma de parábolas, de fermento e pão, era uma linguagem fácil de compreender na época, aliás, fácil de compreender até hoje. Mas a gente já pode usar uma outra linguagem, né? Então, Moisés trouxe o aplicativo. Jesus pegou o aplicativo e atualizou. Quando a gente atualiza um aplicativo, o que acontece? O WhatsApp, que eu acho que todo mundo usa. Quando vem uma nova versão do WhatsApp para atualização, retira aquilo que não está sendo útil, acrescenta novas ferramentas, né? E melhora outras, né? Então, o WhatsApp no início, a mensagem era entregue e você não sabia quando a pessoa lia. Agora, né, depois de um tempo, fica o azul. Aí você já sabe que a pessoa leu. Aí depois veio fazer chamada de áudio, depois chamada de vídeo. Agora você já consegue ouvir o áudio mais rápido. Então, os aplicativos estão sempre tendo uma atualização para facilitar o nosso manuseio. A mesma coisa com as revelações. Cada um que traz uma revelação acrescenta
Melhora o contato com a divindade. Isso. Melhora o contato com a divindade. Melhora a nossa conexão com a divindade, né? Obrigada, Vera. Vai melhorando o nosso entendimento e, a partir daí, a nossa conexão com a divindade. Quanto mais a gente entende, melhor a gente usa, né? Essa ferramenta, essa grande ferramenta. Então, no 26 ainda. Se o Cristo não disse tudo o que poderia ter dito, é porque achou necessário deixar certas verdades na penumbra, até que os homens estivessem em estado de compreendê-las. A questão do fermento, né? Bota o fermento na massa e tem que esperar o fermento fazer efeito na massa. Não adianta colocar tudo de uma vez. Tem que ser aos poucos e esperar. Portanto, conforme suas palavras, seu ensino era incompleto, uma vez que anunciava a vinda daquele que devia completá-lo. Então, se Jesus disse que vem alguém para completar, porque o ensino dele estava incompleto. Ele previra, assim, que os homens se equivocariam com as suas palavras, que se desviariam dos seus ensinamentos, numa palavra, que desfariam o que ele fez, pois que todas as coisas teriam que se restabelecer. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Então, Kardec ele está analisando as palavras do Cristo, né? Se o Cristo diz que vai restabelecer, então é porque foi desfeito. Agora sim, o 27. Porque ele chama o novo Messias de Consolador. Esse nome significativo e sem ambiguidade é toda uma revelação. Ele previa que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica na insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Talvez o Cristo jamais fosse tão claro e tão explícito como nessas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção, provavelmente porque evitaram esclarecê-la e aprofundar o seu sentido profético. A vinda de Jesus, a vinda dos Messias, elas estavam todas previstas, né? Inclusive a vinda de Jesus. Então, em vários trechos do Antigo Testamento, tem essa referência sobre a chegada de Jesus. Tem até alguns detalhes lá, que ele ia entrar em Jerusalém montado num jumentinho, nananã. Então, isso tudo, a vinda de Jesus, em pessoa, um ser humano, né, estava prevista. Tanto que quando Jesus veio, nasceu pobre, era filho do carpinteiro, muitos não aceitaram ele como sendo o Messias, porque estavam esperando um outro tipo de homem, né, para ser Messias. E, na verdade, eles estavam esperando um general, né? Eles estavam... O povo hebreu, quando Jesus chegou aqui, eles estavam dominados, sufocados pelo Império Romano, né? O Império Romano estava ocupando as terras deles, eles eram obrigados a pagar altos impostos ao Império Romano, desde a época de Abraão, que o líder da comunidade, ele era o líder geral, então ele era o político, ele era o juiz, ele era o líder religioso, ele era tudo, né? Então, para o povo hebreu pagar tributos ao Império Romano era uma afronta, tá? Não era fácil para eles, não, era uma ofensa. E eles estavam esperando alguém para tirá-los daquela situação, da mesma forma que Moisés tirou o povo hebreu do Egito, naquela época lá atrás. Então, eles estavam esperando um general, que Moisés era um general.
Moisés era um homem de coragem, era um homem que foi criado no palácio, era culto. Eles estavam esperando alguém do nível de Moisés. Aí vem Jesus, praticamente um hippie, todo bicho grilo. Meu Deus do céu. Aí não, muitos não aceitaram. Não, não é esse daí. Falando em paz, falando em perdoar os inimigos. Aí vem com aquela história que a gente é justo pagar impostos a César. Aí ele vai e pergunta, né? Que rosto que está aí na moeda? É o de César. Então dá a César o que é de César. Né? Então, assim, eles queriam alguém que tirasse eles daquela situação. Não veio. Veio alguém para livrar eles do cativeiro espiritual e não do cativeiro físico. E já me perdi. Estou falando a beça aqui. Aí quando Jesus fala que depois dele vai vir o Consolador, aí pronto, o Consolador não é uma pessoa. Porque o Consolador ele vai estar aqui em algum lugar. O Consolador ele vai ficar indefinidamente com a gente. Né? Uma pessoa tem um período de vida, por mais que seja longo, um dia vai acabar. Então, ele já está dando pistas de que o Consolador não é uma pessoa como o próprio Jesus e os profetas antes dele. Tá? É algo que não vai perecer com o tempo. 28. Se o Cristo não pôde desenvolver seu ensino de uma forma completa, é porque faltava aos homens o conhecimento que só poderiam adquirir com o tempo, e sem o qual eles não poderiam compreendê-lo. Quer dizer, o tempo de fermentar a massa, né? Aquela coisa do pão continua vindo. Há coisas que lhes teriam parecido um contrassenso, segundo os conhecimentos daquela época. Olha, a gente está falando aqui de uma época em que se achava que o céu era firme, né? Por isso que se chamava firmamento, era uma abóboda. Matéria sólida, e que as estrelas eram pontinhos, eram luzes presas nessa abóboda. Tá? Como é que a gente vai falar para pessoas que acreditavam nesse tipo de coisa que há vida em outros planetas, se eles não sabiam nem da existência dos outros planetas? Então, Jesus diz: há muitas moradas na casa do meu Pai, e para por aí. Ele não pode aprofundar esse ensinamento. Tá? E outros mais. Esse é o mais claro, né? Completar seu ensino deve-se, pois, entender no sentido de explicar e desenvolver. Né? Então, a coisa do aplicativo, né? Atualiza. Bem mais do que acrescentar-lhes novas verdades, porque tudo nele se encontra em estado embrionário. Faltava base para compreender o sentido das palavras. Então, Jesus pega o conhecimento que Moisés deu e amplia, tanto quanto o povo daquela época podia absorver. Depois vem o Espiritismo, pega esse conhecimento e amplia mais um pouco, tanto quanto nós somos capazes de compreender. E a gente está numa época em que o conhecimento ele acontece muito rápido, né? Novas ideias, conhecimentos necessitam de um período de amadurecimento, exatamente. Para a gente está tudo muito rápido, né? Nós estamos em 2021. 1921. Ninguém precisa fazer esforço para lembrar, que eu sei que ninguém aqui estava encarnado. Mas a gente não tinha televisão, por exemplo, né? Havia o rádio, mas não havia televisão. E aí, não em 21, né? Que
em 1921, o Chico ainda era uma criança. Mas um pouco mais tarde, quando o Chico começa a psicografar as obras de André Luiz, que André Luiz fala das coisas que tinham lá em Nosso Lar, parecia coisa de ficção científica, né? Então, as pessoas há 80 anos, agora não vou nem voltar 100 anos, há 80 anos, 70, 80 anos, ainda não estavam preparadas para aquelas revelações de André Luiz. Por quê? Porque a tecnologia daquela época não estava avançada, então eles não conseguiam entender aquilo que André Luiz estava explicando. Hoje a gente já entende muita coisa. Hoje a gente fazendo uma reunião virtual, através do computador, do celular, a gente consegue entender muita coisa que há 80 anos era impensado. Fala, Leonardo. Diante dessa informação, né, Cíntia, muita gente até ficou muito tempo questionando se o livro Nosso Lar não era uma fantasia, né? Porque muitos espíritos até ficaram um tempão questionando, gente, mas como é que isso funciona? Isso só pode ter sido invenção da cabeça de André Luiz. Isso não existe lugar. Então, a comunidade espírita mesmo da época questionou muito e falou-se muito dessa questão do livro Nosso Lar, porque eles achavam que não era possível aquilo. Não tinha como existir aquilo, porque a gente não alcançava aquilo, então para a gente também não existia. Então isso também foi muito contraditório, uma época bem grande, na doutrina espírita também. Tem uma história que o Haroldo conta nas palestras dele, depois que foi escrito o Evolução em Dois Mundos. Eu acho que foi o Evolução em Dois Mundos, gente. Bom, enfim. Médicos espíritas, eles se reuniram, médicos espíritas, tá? Eles se reuniram para ver que tinha uma série de erros no livro. Aí foram falar com o Chico, muito respeitosamente. Chico, olha só, a gente viu aqui, tem um erro aqui, um erro aqui, um erro aqui, isso não é assim, isso é assado. Aí Chico falou assim, vocês me dão um tempinho que eu vou perguntar aqui para André Luiz? Aí daqui a pouco o Chico volta e fala para eles, olha, com todo respeito aos nobres doutores, mas André Luiz disse que quem está errado são vocês. E realmente, depois de algum tempo, porque em ciência tudo é assim, né? É desse jeito até hoje. Amanhã alguém descobre alguma coisa e muda tudo, né? Foi em Evolução em Dois Mundos, sim, né, Vera? Tá, obrigada. Então, é uma obra muito à frente do seu tempo. Tem coisas que eles narram, que o André Luiz narra em Nosso Lar, que não existe até hoje, né? Que ainda não existe até hoje para a gente, mas existe lá em Nosso Lar. E outras a gente já consegue imaginar, né? Quando a gente vê aquele trem que flutua, né? O aeróbio. Não, isso é em Nosso Lar. O trem que flutua no Japão, né? Que tem um trem de alta velocidade que ele flutua. Flutua não, né? Ele desliza sobre um campo eletromagnético. Isso, o trem-bala que eles chamam. O trem-bala, né? Então, ele não tem atrito, ele desliza sobre um campo eletromagnético. Quando a gente tem conhecimento disso, e a gente lê sobre o aeróbus, a gente já tem uma noção, o aeróbus deve ser alguma coisa desse tipo melhorada. Agora, imagina 80 anos atrás. Né? Quer parar, Maria Lúcia? Não. Né? Porque ficou moldurado de amarelo, aí eu achei que você queria falar. Não. Tá bom. Muito bem explicado. Tá. O item 29.
Aí começa Kardec com as perguntas dele, adoro as perguntas de Kardec. Mas quem ousa se atrever a interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias, a não ser os teólogos? Quem ousa criticar a Bíblia? Até hoje isso dá problema. Para você criticar a Bíblia, você tem que ir com muito cuidado, com muito tato, porque senão você arruma uma bagunça aí com alguém, né? E aí Kardec vê quem é que tem, quem tem esse direito, quem possui as luzes necessárias, ou seja, conhecimento suficiente, a não ser os teólogos, né? Aí ele responde: quem ousa? A ciência. A ciência inicialmente, que não pede permissão a ninguém para divulgar as leis da natureza e que passa por cima dos erros e dos preconceitos. Nesse momento, a gente vê, quando a ciência começa a chegar à época das luzes, o Renascimento, e a gente vê a ciência deslanchando e descobrindo uma série de coisas, as pessoas mais esclarecidas, aquelas pessoas que tinham acesso à informação, que era uma minoria, elas tinham duas opções. Não dar atenção para a ciência e continuarem sendo religiosas, ou dar atenção para a ciência e desistir da religião que existia naquela época. Por isso que, nesse período, criou-se aquela crença de que religião era coisa de ignorante. Até hoje muita gente diz isso. Religião é coisa de gente ignorante. Por quê? Porque a religião ela estava, vamos dizer assim, desmentindo as escrituras sagradas. Não que as escrituras sagradas estivessem erradas, mas elas foram escritas para um povo que não era... Gente, o Antigo Testamento foi escrito para camponeses, nômades, que criavam alguns animais há mais de 3.000 anos. Não foi escrito para a gente. O Antigo Testamento não foi escrito para a gente. A gente está lendo algo que não foi escrito para a gente. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de fazer a interpretação. Tá? O Haroldo também, já deu para perceber que eu sou fã do Haroldo, né, gente? Estou toda hora vendo... Também né, Vera? Estou toda hora vendo palestra dele. Teve uma palestra muito boa em que ele estava falando de... Imagina uma obra de Ariano Suassuna, falando sobre o sertão brasileiro. A linguagem, a comida, o ambiente mesmo, né? A vegetação, o clima. Agora você pega essa obra de Ariano Suassuna e embrulha ela, daqui 3.000 anos você abre de novo para ler. A língua portuguesa não existe mais, tá? Já é uma língua morta, então alguém vai ter que traduzir para essa língua antiga, morta. O Ariano Suassuna, ele escreve de acordo, os personagens dele falam de acordo com as pessoas que vivem no sertão do Nordeste, tá? E aí vai começar a narrar fatos e costumes e culinárias e hábitos que as pessoas não vão entender. E, assim, eu gosto de dar outro exemplo. Aí em Bom Jesus, todo mundo é de Bom Jesus? Ou tem gente... Algumas pessoas não. Mas aí também se corre atrás de doce de Cosme e Damião? Sim. Então, aí você imagina, aí também tem aquele doce de arroz que a gente chama de cocô de rato. A Clarice nunca comeu cocô de rato.
Tá, Lorena, a Leonora também não. Leonara também não. Ô, Vera, esse povo não teve infância, Vera? Não comeu cocô de rato? É um docinho de arroz, é um arroz. Arroz doce com Arroz né? doce, gente. Mas não é aquele arroz doce que a gente come de colher, com canela. Não. Ele parece um biscoitinho. Tem gosto de nada, mas a gente gosta. Esse eu não conheço, não. É num saquinho rosa, assim. Tá. Isso não é da nossa época, não, Leonardo. Não é da nossa época. Ela está querendo dizer, não entendi. Mas a gente não é novinha também, não, tá? Ô, Vera, só porque a gente já tomou vacina e elas não tomaram ainda. O pior é que tomamos. Fica quieta. Cíntia, eu queria fazer uma pergunta. Já que entramos na ciência, como que a gente pode analisar os dias atuais, as pessoas com todo esse avanço da tecnologia, do conhecimento, ignorar a ciência? Como que nós podemos analisar esse momento agora? Olha, cada caso é um caso, tá? Então, a gente tem que ver, cada um vai ignorar a ciência nesse momento por uma razão. Mas, talvez, uma dessas razões seja o que é dito no livro Transição Planetária, que estão reencarnando, como o planeta está passando pela transição, né? A gente está passando pela transição, foi dado chance de uma última encarnação para muitos espíritos que estavam há séculos em regiões sem reencarnar em determinadas regiões. Isso está no livro Transição Planetária com outras palavras. E aí, antes do planeta entrar mesmo, de fato, na regeneração, enquanto a vibração do planeta permite, foi dado a esses espíritos oportunidade de mais uma encarnação para ver se eles tomam jeito. Então... Ai, gente, está gravando. Para de gravar só um pouquinho para eu falar uma coisa. Então, foi dado chance para esse pessoal. E esse pessoal está por aí, tá? Eles não reencarnaram no Japão, nem na Austrália, reencarnaram no Brasil mesmo. Não todos, claro. E a gente observa que, além de ignorar a ciência, eles querem impor um conhecimento que não é conhecimento, entendeu? Isso que eu acho mais incrível. Eu estava conversando com uma amiga há pouco e a gente comentando isso, como que pode... a gente olha pessoas que, de um nível intelectual que já poderia absorver esse conhecimento e não consegue. Não consegue. Mas aí entra o cada caso é um caso, né? Às vezes a pessoa tem algum interesse por trás disso. Ah, tá. Eu estou assim, me referindo à maioria que são espíritos realmente atrasados, tá? Que eles estavam há muitos séculos sem reencarnar na Terra, para não atrapalhar. No livro diz isso, tá? Que esses espíritos eles estavam há séculos sem poder reencarnar na Terra, para não atrapalhar o progresso. E agora eles estão tendo, enquanto a vibração do planeta permite, eles estão tendo oportunidade de reencarnar aqui para ver se emendam. Porque Cíntia, fala. E com um adendo, é que eu não achei aqui, mas tem um pedaço do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que fala que o Brasil aceitou receber esse tipo de espírito. É que eu ainda não achei, mas se eu achar, eu boto para vocês. É bem no início. Pela última vez? Seria pela última vez essa oportunidade? Sim, para alguns última, para outros penúltima, entendeu? Assim, tá sendo dado... É a segunda chamada... a segunda chamada não, é a recuperação para esse pessoal, para ver se eles passam de ano. Para regeneração, eles não têm mais jeito. Vai ter que ter mais umas passagens em outro planeta de prova e expiação. E aí a gente vê tanta coisa, mas vocês vão ver isso melhor quando chegar no último capítulo, tá? No capítulo 18, a gente vai ver isso com mais detalhes, tá?
eu acho a Gênese maravilhosa por causa disso, né? O último capítulo é consolador e deixa a gente cheio de esperança. Calma, Os tempos são chegados, nossa! Eu já vi esse capítulo. Eu falo com o meu pessoal no início do ano, né? Porque no CELD a estrutura é diferente, vai de janeiro a dezembro. E eu falo para o pessoal, gente, não desista, tá? A gente vai ver assim umas coisas de astronomia, de química, de física. Não desistam, porque depois que do meio do ano em diante fica legal. Mas tem o pessoal que gosta dessa parte, né? Que a Gênese segura eles justamente porque traz a parte científica. Algumas pessoas se sentem atraídas por isso. Outras acham muito chato, fazem o livro porque são obrigadas, mas aí eu digo, não desistam, porque no meio do ano, a coisa começa a melhorar, tá? A partir do capítulo 14, que é os fluidos, melhora bastante, principalmente para quem é médium. Tá? Vai entender muita coisa que acontecia na sua vida que você ainda não estava entendendo muito bem. Mas para a gente chegar, a gente não pode pular os capítulos e ir direto para o 14, porque todos os capítulos anteriores vão te preparando, vão te dando subsídios para quando chegar no 14 você entender o que Kardec está dizendo. Tá? Então, tem que ir mesmo capítulo por capítulo, sem pular nenhum, porque por mais chato que vocês possam achar, vai te dar base para você compreender os capítulos subsequentes. Agora que eu já fiz a propaganda da Gênesis para vocês não desistirem. Então, eu estava falando do cocô de rato, gente. Aí, agora imagina uma pessoa, um estrangeiro que não conhece nada da nossa cultura. Aí ouve alguém, duas crianças falando, vamos pegar doce de São Cosme e São Damião. O que veio aí no seu saquinho? Veio Maria Mole, veio cocô de rato. O estrangeiro ele vai ficar chocado. Se ele interpretar o pé da letra, ele vai ficar chocado, porque ele vai achar que as crianças comem cocô de rato para homenagear as entidades, para homenagear os santos. Olha a confusão que isso vai dar na cabeça do estrangeiro. E, na verdade, não é bem assim, né? Então, não adianta só você traduzir. Você tem que colocar dentro do contexto que cocô de rato não é cocô de rato. É um doce feito de arroz que tem o formato de cocô de rato, né? E, então, assim, isso sempre deu muita confusão. Antigamente, né, esse negócio de receita de bruxa, asa de morcego, olho de não sei o quê, isso tudo era nome de planta. Unha de gato, isso tudo era nome de planta. Era o nome vulgar das plantas. Tinha uma aparência, a folha tinha uma aparência de asa de morcego. Essa folha aqui é asa de morcego. Na hora de fazer um chá, de fazer um remédio, faz o chá de asa de morcego. Quem pegou as anotações de uma fitoterapeuta, né? Porque era uma fitoterapeuta. Quem pegou as anotações dessa fitoterapeuta e interpretou ao pé da letra, achou que ela matava os animais, tirava partes dos animais para fazer poções mágicas. Olha a confusão que deu. Foi muita gente parar na fogueira por causa dessas confusões. Então, não basta traduzir, a gente tem que traduzir e contextualizar. Por isso que eu gosto tanto do Haroldo, porque o Haroldo ele traduz e contextualiza. Então, eu estou sempre vendo as palestras dele que enriquecem o meu conhecimento. Aí, na hora de eu dirigir um estudo junto com vocês, eu trago o que eu aprendi com o Haroldo, que também sozinho eu não ia aprender, né? Eu tenho que ter algum mestre. Então, eu estou sempre falando das palestras do Haroldo, porque o Haroldo ele faz isso, ele traduz e contextualiza. Então, é isso que a gente tem que fazer também. Onde é que eu estava? A outra pergunta que Kardec faz.
quem tem o direito, né, de interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Nesse século, e aí ele está falando do século XIX, de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito à verificação pertence a todas as pessoas. E as escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém ousava tocar com a ponta do dedo, sem correr o risco de ser fulminado. Quem leu o livro ou viu o filme O Nome da Rosa? Eu vi. Com Sean Connery, né? Antigão o filme. Sean Connery está até novo. Aquele filme mostra muito bem isso, né? Na Idade Média, ou como é que era tratado o conhecimento. Os livros eram manuscritos, né? Não havia ainda a imprensa. Eles pegavam livros e copiavam, tinha os monges copistas que copiavam o livro à mão, né? Faziam cópias do livro. Hoje em dia a gente faz xerox. Eles não, eles copiavam à mão os livros. E a biblioteca era um labirinto que quem não conhecia entrava e se perdia. E quando lá o chefão lá dos monges percebeu que os segredos dele estavam sendo ameaçados, ele toca fogo na biblioteca. Olha, eu sei que é uma obra de ficção, mas me dá um aperto no coração quando eu vejo aquela biblioteca pegando fogo, porque tem originais ali dos filósofos gregos, né? Segundo a história, a biblioteca guarda originais dos filósofos gregos, livros que jamais poderiam ser recuperados, né? E então essas pessoas tinham acesso ao conhecimento, mas só elas, porque as outras não sabiam nem ler. Não adiantava nem dar o livro na mão dela, não adiantava nem chamar lá o camponês, vem cá, você pode passar o dia aqui na biblioteca lendo o livro, eu não sabia ler. Então, o conhecimento estava restrito a muito poucos. Aí, quando chega a imprensa, 1400 e pouco, quem souber me ajuda, 1400 e tanto para 1500, que começa a imprensa. O primeiro livro impresso foi a Bíblia, né? E a partir daí começaram a traduzir a Bíblia. Cada monge, cada padre, né, bem intencionado, ele começou a traduzir a Bíblia para o seu idioma. E a Bíblia traduzida começou a ser impressa, isso tornava muitas tiragens e tornava mais acessível à população. A partir daí, quem sabia ler podia ter a sua própria Bíblia e ler em casa. Isso deve ter dado uma treta danada, né? Aí, olha, deve dar até hoje. Semana passada, vou contar uma coisa para vocês. Semana passada eu estava conversando com uma amiga muito inteligente, que é protestante. Ela é uma protestante assim que eu acho que só existe ela com aquela capacidade de inteligência, de aprender as coisas, de conhecimento da Bíblia, porque ela vai além da palavra, né? Ela não se prende à palavra, né? Ela vai para a interpretação, para o simbolismo. Ok, nós estávamos conversando sobre a descendência de Jesus, que Jesus é descendente de Davi. Aí ela fala, como que Jesus... Olha a dúvida dela. Como que Jesus é descendente de Davi se o pai de Jesus não é José? Porque quem é descendente de Davi é José, não é Maria. Uhum. Se ele não é filho de José, se ele foi concebido sem a conjunção carnal, então ele não é filho de José. Se ele não é filho, José é pai adotivo. Se José é pai adotivo, então ele não pode ser descendente de Davi. Aí eu virei para ela, a única coisa que eu disse para ela foi: eu penso diferente. Mas eu também, né, eu penso diferente. Eu penso que
Jesus era filho biológico de José e de Maria, né? A natureza divina de Jesus vem da parte espiritual, mas a parte física, o corpo físico, foi a DNA de José e de Maria. É o que nós, né, espíritas, acreditamos. E sendo assim, Jesus é descendente de Davi? Sim. Ele é descendente de José, que é descendente de Davi. Mas na cabeça dela, que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, como é que ele, se ele foi concebido pelo Espírito Santo, como é que ele pode ser filho descendente de Davi? Esse é o problema das pessoas terem, cada uma ter a sua Bíblia traduzida no seu idioma. Dá problema. E naquela, antigamente, não podia não, tá? O povo não pode saber dessas coisas, não. Tem que ficar, todo mundo tem que obedecer o que eu falo. Se eu falo que é azul, é azul. Se eu falo que é verde, é verde. Esse negócio de ler, interpretar e ficar pensando, não pode, não. Mas, na época de Kardec, já pode. Kardec já é mais recente, e agora, na época de Kardec, as pessoas já podem, neste século de emancipação intelectual e liberdade de consciência, o direito à verificação pertence a todas as pessoas. E as escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém ousava tocar com a ponta dos dedos sem correr o risco de ser fulminado. Vocês sabem dessa história, né? De que em algum momento eles estavam carregando a Arca da Aliança e alguém foi pegar nela e deu uma descarga elétrica e a pessoa morreu fulminada. A Arca da Aliança era uma arca, um baú onde estavam os 10 mandamentos. Mas isso até hoje a gente não sabe se é lenda ou se é verdade. Quanto às luzes especiais necessárias, né, ou seja, o conhecimento especial necessário, sem contestar as luzes dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média, e, em particular, os pais da Igreja, aqueles do mosteiro lá do filme. Eles, entretanto, ainda não eram esclarecidos o suficiente para não condenarem como heresia o movimento da Terra e a crença na teoria dos antípodas. Quer dizer, aqueles monges copistas lá do filme O Nome da Rosa, eles tinham acesso ao conhecimento, mas ainda não havia conhecimento científico suficiente para fazer com que eles entendessem tudo. Eles ainda não sabiam, por exemplo, que a Terra era redonda, girava em torno do Sol, o Sol também girava em torno do centro da galáxia, essas informações que nós temos hoje. Então, eles tinham muita informação para aquela época, mas ainda faltavam muitas outras que só vieram depois. Os homens só puderam explicar as escrituras com o auxílio do que sabiam, das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos, de muito boa fé, se enganaram sobre o significado de certas palavras e de certos fatos do Evangelho, querendo a todo custo nele encontrar a confirmação de uma ideia preconcebida, giraram sempre no mesmo círculo, sem renunciar ao seu ponto de vista, de tal modo que ali só viam o que queriam ver. Embora fossem teólogos eruditos, eles não poderiam compreender as causas que dependiam de leis que eles não conheciam. Então, é o que eu acabei de falar. Eles tinham muito conhecimento, mas ainda faltava tantos outros, principalmente das leis da matéria, das leis da natureza. E aí eles não conseguiam combinar, faltava elementos para eles entenderem o que estava acontecendo. Mas, mesmo assim, por essa época aqui, Idade Média, já Giordano Bruno, que era padre, que era monge, ele começou a ter aquelas ideias a ideia do infinito, do eterno, né? Então, ele imaginava, ele olhava para cima e via o céu. Mas o que tem depois?
Aí ele ficava imaginando o que vinha depois. Ele imaginava um limite. Tá, mas e o que tem depois? E então ele ficava sempre pensando, ok, mas e o que vem depois? E para ele aquilo fazia sentido, porque quanto maior era o universo, maior era Deus, na cabeça do monge. Quanto maior era o universo, maior era Deus. Para a gente, vamos pensar aqui. Se a gente pensa que só existe o nosso planeta, que o nosso planeta é o centro do universo, o Sol, a Lua e as estrelas giram em torno do nosso planeta, só existe o nosso planeta, só existe a gente em todo o universo. Deus, que criou tudo isso, é de um tamanho. Quando a gente pensa que, bom, não é bem assim, existe o sistema solar, tem o Sol e tem 9 planetas, 8 planetas girando em torno do Sol. A ideia de Deus já se amplia, porque Deus ele não é o criador de um planeta, ele é o criador de um sistema solar, um Sol mais 8 planetas. Deus já não aumentou de tamanho? Né? Aí a gente... Não, mas também não é só isso. Tem a Via Láctea, que é a nossa galáxia, que tem não sei quantos milhões de sóis. E cada um desses tem 8, 9, 10 planetas girando em torno dele. Então, Deus é maior ainda, porque é o Deus que criou toda essa galáxia. Então, conforme o nosso conhecimento do universo vai se expandindo, Deus que criou tudo isso vai expandir também. O tamanho de Deus vai expandindo também. A grandeza de Deus, a potência de Deus vai expandindo, porque ele criou aquilo tudo, então ele é maior do que aquilo tudo. Essa era a ideia do Giordano. Então, o Giordano, ele imaginava um limite e pensava o que vem depois. E conforme o limite dele ia se afastando, ia ficando cada vez mais longe, a ideia que ele tinha de Deus também ia ficando cada vez mais longe. Onde foi parar Giordano Bruno? Na fogueira. Porque pensava demais. Né? Hoje em dia não ia ter tanta lenha para queimar tanta gente. Né? Eles pararam de queimar porque não ia muita gente para queimar. Mesmo sem ir tão longe, os teólogos dos nossos dias não reprovaram energicamente a teoria dos períodos de formação da Terra. Aí Kardec está falando que quando veio a geologia explicar como a Terra foi formada e que nas camadas do solo estão a idade que a Terra tem, a gente pode estimar a idade que o planeta tem pelas camadas do solo. E os teólogos do tempo de Kardec questionaram isso, porque eles acham que a Terra tem muito menos tempo e foi criada em 6 dias, aquela história. Os homens só puderam explicar as escrituras com o auxílio do que sabiam. Eu já li isso. Não. Os homens só puderam explicar as estruturas com o auxílio do que sabiam, das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eu gosto sempre de falar sobre isso, que os antigos não estavam errados, a gente que não sabe interpretar contextualizando. Quando Moisés fala que havia, quer dizer, Moisés citando a criação, né, do planeta. Ele fala, aí se fez as águas, e tinha as águas embaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E aí as águas, o reservatório de água acima do firmamento era o que provocava as chuvas. Moisés estava certo. Ele estava usando uma linguagem que aquele povo dele podia compreender, mas Moisés estava certo. Hoje em dia a gente não sabe que tem os rios voadores, né? Os cientistas chamam de rios voadores, que é a umidade que vem da Amazônia, aqui no Brasil, né? Isso acontece em todos os lugares, em vários lugares, mas acontece aqui no Brasil. A umidade da Amazônia, ela desce pelo ar
pela atmosfera em forma de nuvem, né? Que hoje a gente sabe que as nuvens são água, e aquela água vem voando, chega em determinadas épocas do ano, outubro, novembro, dezembro, a quantidade de água, né, o que a gente chama de verão, que é a estação das chuvas, a quantidade de água que vem da Amazônia, aí vem chovendo pelo centro-oeste, sudeste, o volume de água que tem em cima, nas nuvens, é quase o mesmo que tem na bacia do Rio Amazonas, né? Quando chega nessa época do ano. Porque é a umidade do Oceano Atlântico, evapora a água do Oceano Atlântico, vem para cima da Amazônia, junta com a umidade que evapora da floresta, e o certo seria ir para o Pacífico. Mas como tem a Cordilheira dos Andes, a umidade não passa, então ela desce. No que ela desce, vem chovendo pelo centro-oeste e pelo sudeste. A gente sabe que chove pra caramba por aqui. Chove até demais em determinadas épocas do ano, né? Então, Moisés estava errado? Não, Moisés estava certo. Existe água em cima também, só que está na forma de vapor. E a gente olha e vê e chama de nuvem, mas aquilo ali é água. Então, Moisés estava certo. A gente é que não soube interpretar. Agora, com a ajuda da ciência, a gente consegue entender como é que se forma a chuva e a gente entende que Moisés estava certo. Eis porque os próprios teólogos de muito boa fé se enganaram sobre o significado de certas palavras e de certos fatos do Evangelho, querendo a todo custo nele encontrar... Já li isso. Eu estou com a sensação de que eu li de novo as coisas. Eu já li isso, gente. Ih, estou com déjà vu. Querendo a todo custo nele encontrar a confirmação de uma ideia pré-concebida, giraram sempre no mesmo círculo sem renunciar ao seu ponto de vista, de tal modo que ali só viam o que queriam ver. Tá. Mas quem será juiz das interpretações diferentes, muitas vezes contraditórias, dadas fora da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens, cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis forem sendo descobertos, saberão separar a realidade das teorias utópicas. Ora, a ciência revela algumas leis. O espiritismo revela outras. Umas e outras são indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, ela não poderia judiciosamente alegar as contradições da ciência, porquanto ela nem sempre está de acordo consigo mesma. A teologia, ela varia de acordo com a interpretação, né, dos textos sagrados, varia de acordo com a época, de acordo com a cultura, tá? E as leis da ciência, não. As leis da ciência são baseadas em fatos. Quando ainda está na fase de teoria, de hipótese, a gente aceita, mas a gente sabe que pode mudar a qualquer momento. Mas, a partir do momento que a lei é comprovada uma lei, essa não muda mais. Tá? Então, Newton comprovou a existência da lei da gravidade. Isso não vai mudar. A lei da gravidade não vai mudar. Tá? Agora, o universo foi criado a partir de uma grande explosão, o Big Bang. Isso é uma teoria. Ela pode ser confirmada ou não. Se ela for confirmada, ok. Se não, vão dar aí a modificação que for necessária. Então, quando é uma lei da natureza, é porque já foi confirmada. Aí ela não muda mais. Se ainda estiver na fase de teoria.
E aí o Kardec está dizendo que a ciência ela é importantíssima para a gente conseguir interpretar as escrituras, não só as escrituras do cristianismo, mas as escrituras também mais antigas, de Confúcio, de Buda. Com a ajuda da ciência, a gente consegue interpretar isso, porque foi tudo escrito de forma alegórica, tudo escrito como histórias, como contos, para melhor, porque, como eu já disse, foi escrito para um outro povo, para uma outra cultura. Então, tem que ser escrito de uma forma que eles entendam. Tá? Ninguém escreve nada para ser lido daqui a 3.000 anos. Se vocês forem escrever um livro, vocês vão escrever para ser lido daqui a 3.000 anos? Vocês vão escrever para ser lido no momento. Tá? E cada livro, seja do que for, pode ser uma enciclopédia. Tá? Aquelas enciclopédias que a gente tinha na infância quando ia fazer pesquisa de escola. Né? Hoje em dia tem o Google, mas até uma enciclopédia Barça, até a enciclopédia ela reflete a cultura, os hábitos daquelas pessoas daquela época. Então, pode não ser útil para a gente fazer pesquisas de escola, pode não ser útil para as crianças de hoje em dia fazer pesquisa de escola, mas para um pesquisador, para um historiador, aquilo ali tem muita informação para passar para ele de como a gente vivia há 40 anos atrás. Então, sempre vai ter o seu valor, os livros sempre vão ter o valor, mas a gente escreve o livro para o momento presente, para dialogar com as pessoas que estão vivendo com a gente naquele momento. Ninguém escreve um livro para ser lido daqui a 3.000 anos. Ô, Cíntia, e a Bíblia também foi escrita em várias épocas, né? Não foi tudo numa época só. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado, porque a Bíblia ela é uma coletânea de livros. E você tem aí séculos de diferença entre um livro e outro. Né? Então, é porque eu não sou entendida de Bíblia, não. Mas alguns livros, sei lá, livro de Ruth, livro de Esté, isso foi escrito muito tempo depois, por exemplo, do Gênesis. E aí trata de um outro lugar, de uma outra cultura, que, inclusive, o povo hebreu, como é um povo muito antigo, eles vão absorvendo a cultura dos povos com quem eles tinham contato. Então, quando ficaram escravos no Egito, absorveram muita coisa da cultura egípcia. Quando ficaram escravos na Babilônia, absorveram muita coisa da cultura da Babilônia. Inclusive, eu estava vendo num documentário, tem um documentário chamado A História de Deus, com Morgan Freeman, aquele ator que é sensacional, né? Às vezes eu vejo no National Geographic, que passa assim, de vez em quando, uns capítulos. Estava falando sobre a criação do bem e do mal, né? E aí tinha um rabino dizendo que, inicialmente, na cultura hebraica, não havia o mal, não havia o diabo. Isso foi incorporado à cultura hebraica depois que eles foram escravos na Babilônia. Na Babilônia, eles tinham uma divindade demoníaca, uma divindade do mal, em contraponto à divindade do bem. E aí eles absorveram esse conceito para a cultura deles, que antes deles irem para a Babilônia, isso não havia. Só havia Deus. E eu estou acompanhando a novela Gênesis, eu sou noveleira, tá, gente? Vocês estão me conhecendo hoje, eu sou super noveleira. Eu estou acompanhando aquela novela Gênesis, está falando de Abraão, quer dizer, agora já está em Isaac. Eles realmente não falam de diabo, de demônio, em momento algum. Aquela novela está sendo fiel à história da Gênesis na Bíblia? Está sendo fiel à Bíblia, mas está sendo fiel no sentido literal, tá? Se você é como eu, que interpreta a Bíblia como sendo símbolos, né? Como sendo uma simbologia,
aí você tem que dar um desconto na novela, porque a novela está sendo fiel a cada palavra que tem escrita. Eu Entendeu? assisti alguns capítulos, depois eu parei. Mas a gente vê também que o Velho Testamento é mais uma parte histórica, né? De gerações para gerações. A gente estudando a Bíblia, a gente vê que esses rituais da igreja, a simbologia do que eles colocam na mesa, toalha e tudo, está tudo lá no Velho Testamento. É verdade. Gente, como faltam 2 minutos, deixa eu ver se eu consigo terminar esse item. Praticamente já terminei. Não, já terminei. Tá? E aí, na próxima aula, vocês começam pelo item 30. Quem anota isso aí? Então, a gente terminou hoje o 29, vocês começam no 30, que é o Espiritismo. Muito legal. Muito legal. Cíntia, nós gostaríamos de agradecer o seu excelente estudo. Muito obrigada, muito enriquecedor. Obrigada por dividir conosco esse conhecimento. Muito bom mesmo. Seja Olha, muito gente, muito obrigada. Fico feliz com o convite e é um prazer conhecer vocês. Bom, pessoal que estava com o vídeo aberto... Acho que o frio espantou. O frio espantou um bocado de gente hoje. Muito bom seu estudo, hein? Foi muito bom. Obrigada. Lúcia, você faz a nossa prece de encerramento, por favor? Deus Todo-Poderoso, de infinita bondade e misericórdia divina, nós queremos lhe agradecer. Agradecermos, Senhor, pela oportunidade de conhecimento, agradecer pelos companheiros do CELD que amorosamente estão junto conosco, abençoar a cada um deles, abençoando também os familiares e as famílias, Senhor, que estão passando por momentos difíceis nesses momentos de pandemia. Que cada uma delas possam receber as nossas vibrações de amor, de paz, de confiança no Pai Celestial, porque bem sabemos, é um Pai de bondade, misericórdia infinita, justo e bom para com todos nós. Abençoe aqueles que sofrem anonimamente, Senhor, encarnados e desencarnados. Por tudo isso, Senhor, nós queremos te agradecer e rogar-nos a tua proteção, o teu amparo para cada um de nós aqui presente e através da internet e aqueles que não puderam estar conosco nessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Valeu, gente.